A família de Jesus. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre você em mais esse dia e também sobre aqueles que fazem parte da sua vida. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Evangelho de hoje mostra para nós que para fazermos parte da família de Deus, nós precisamos fazer a vontade dele. E nós só fazemos a vontade de Deus quando nós conhecemos ele verdadeiramente. E por onde nós conhecemos a Deus? Aqui está um instrumento. A própria palavra dele faz com que nós conheçamos o que Deus deseja para a nossa vida e para a vida das outras pessoas à nossa volta. Portanto, é dessa forma que nós podemos sermos integrados na família de Deus. Se nós pararmos para ver, o batismo é um dos pedidos, uma das ordenanças que Deus deseja que nós façamos como vontade dele e que então nos inclui na família de Deus, essa família divina. Mas nós somos filhos adotivos, com o mesmo valor de Jesus, até porque a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Exatamente. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de achar que um filho adotivo, ele não tem tanto valor. Mas, se nós pararmos para olhar lá na questão tradicional do Antigo Testamento, um filho adotivo, ele tinha parte até na herança dos filhos biológicos. Ele era até mais que considerado de fato um filho daquele na qual adotou ele, porque ele foi adotado por uma escolha própria e de livre vontade daquela pessoa. Então nós podemos ver o quanto nós somos valiosos para Deus, porque ele na sua escolha, sem precisar, decidiu e escolheu adotar a nós, se nós obedecermos à vontade dele. Por isso, esse é o convite do Evangelho. Deus, ele deseja ardentemente que nós façamos parte dessa família divina. Mas para isso, o convite do Evangelho é que nós venhamos fazer a vontade dele, para que Jesus possa nos chamar de irmãos e irmãs. Essa é a vontade de Jesus. Você vai até concordar comigo, eu não sei quantos anos você tem, mas provavelmente, no passado, volta lá para os seus avós, os seus bisavós, se eles estiverem vivos ainda, você vai ver que essas pessoas, elas tinham muita facilidade em conhecer as outras pessoas pelo sobrenome da família. Dificilmente eles citavam o primeiro nome de uma pessoa. Provavelmente eles vão falar algo assim: Ah, você lembra lá? Fulano, dos Oliveira? As pessoas citavam muito o sobrenome. Por quê? O sobrenome carrega a valiosidade que uma família tem. Se uma família de um determinado sobrenome era alguém de má reputação, aquela família toda era conhecida como alguém de má reputação, que não tinha muito caráter. Mas quando nós falamos de uma família nobre que tem um valor estimável, quando nós falamos, fulano de tal família, de tal sobrenome, nós já trazemos para aquela pessoa a responsabilidade e o valor na qual a família ela pertence. Por isso, Deus deseja que nós sejamos conhecidos, não necessariamente talvez pelo nosso nome, mas por fazermos parte da família dele, fazermos parte da família do Criador do Universo, o dono de todas as coisas. Portanto, você já até ouviu essa frase que é até clichê. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono, do verdadeiro patrão, do verdadeiro patrono. É isso que Jesus deseja fazer conosco, nos colocar nessa família de nome deslumbrante e grandioso. Fica o convite aqui para você. Faça a vontade de Deus, que é o seu Pai, o meu Pai e o nosso Pai, e faça parte dessa família majestosa. Eu agradeço a sua presença aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado por prestigiar esse momento de meditar e conhecer cada vez mais a poderosa Palavra de Deus. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente.
Um grande abraço para você e até mais!